Primícias do Reino, capítulo 16. A família de Betânia. Cercada por imensos campos de cevada, pequenos bosques de olivedos e figueiras que sombreiam a estrada de Jericó, serpenteante junto às muralhas, Betânia ficava a 1 hora de Jerusalém. Nota 36. Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Da Porta Dourada, a via de Jericó atingia o Cédron e contornava o Monte das Oliveiras antes de ganhar a direção de Betfagé. O cenário de Betânia diferia frontalmente da opulência barulhenta da cidade dos profetas. Embora as trovoadas de Maressoham, tão semelhantes aos toques de trombetas, nota 37, Maressoham, mês de novembro, nota da autora espiritual, que desabam repentinamente, o ar translúcido e leve permitia, como ainda hoje, a visão a longas distâncias. Ao sul, na direção das terras de Moabe, ou ao nordeste por cima dos montes gerasianos, o céu tranquilo e o ar transparente sempre oferecem visibilidade incomparável. A aldeia singela parecia contrastar no seu verdor com a áspera Judéia a que pertencia. Tudo ali era bucolismo. Tapetes de flores miúdas caíam sobre a relva verdejante, e a coroa do Monte das Oliveiras, ao longe, tingia com o verde cinza das árvores a paisagem deslumbrante. Os declives, cheios de folhagens, exibiam casas brancas de alpendres floridos. Próxima à capital, ficava, no entanto, muito longe em comparação ao fausto e à bulha da grande cidade. O remanso que era Betânia fazia-se agradável refúgio após as afadigantes jornadas. Diversas vezes, Jesus procurara aqueles sítios para retemperar o coração e alentar outros corações. Naquele outubro de 29, quando começavam as primeiras trovoadas e os ânimos em Jerusalém exaltavam-se e o mestre procurou a encantadora Betânia. A rede de intrigas apertava as malhas. Sinedritas espreitavam e espalhavam espiões pela senda do Rabi. Desejavam surpreendê-lo em blasfêmia. Jesus, porém, imperturbável, continuava a sementeira da verdade. Ele sabia que os homens são meninos espirituais, que o ódio é a consequência do amor selvagem atemorizado. Se de um lado o despeito e a inveja trançavam as cordas odientas da perseguição implacável, o sendal de amores abria seus tecidos e envolvia muitos espíritos valorosos e dedicados. Em Betânia, Lázaro e suas irmãs Marta e Maria são o atestado eloquente desse amor. Sem medo dos fariseus ou das murmurações dos vizinhos tímidos e receosos, albergavam Jesus no seu lar, cercado de rosas perfumadas e construído de paredes cobertas de plantas trepadeiras. Em derredor, os cedros e pessegueiros em flor constituíam um postal formoso, do qual se destacava a casinha cúbica de largo alpendre, com colunas abraçadas por era verde escura. Amavam Jesus e diziam-no abertamente. Fizeram-no membro da família, e recebê-lo em casa representava o engastar de uma estrela nas paredes domésticas. Muitos desses amigos amorosos entrariam entoando cânticos. Em breve, em Jerusalém, seguiriam o cortejo da cruz, subiriam o Gólgota, se deslumbrariam na ressurreição, seguindo, por fim, a Galiléia para as últimas instruções antes dele ascender. E prosseguiriam heroicamente
avançando por sobre as pegadas deixadas, dilatando as esperanças do reino. Também a esses amigos, aos quais muito amava, ele ofereceu os mais expressivos tesouros de luz e vida. A Lázaro, que o destacou através da amizade pura, arrancará das sombras da catalepsia meses depois, quando chamado de longe pelas irmãs chorosas, ao encontrá-lo no sepulcro, entre os tecidos fúnebres, ressumando miasmas. Coroados de ouro diáfano e violeta, os montes e as colinas se aquietam no abraço do ocaso. Do vale fresco sobem suaves aromas. As vozes da natureza entoam uma pastoral. O ar diáfano corre em lufadas leves. As primeiras lâmpadas bruxeleiam com luz vermelho-amarelada nas casas. Terminada a festa das tendas em Jerusalém e suportadas varonilmente as lutas, Jesus e os seus necessitavam de repouso. O mestre não ignorava as dificuldades, e os 12 se surpreendiam de quando em quando amedrontados. Confraternizando com o poente de ouro, a lua em prata bordava o firmamento. Avisado por um discípulo que seguira à frente, Lázaro aguardava jovialmente o rabi e os seus à porta da casinha, risonha e franca. Paz se faça nesta casa, disse o Senhor. Paz convosco, mestre, respondeu Lázaro em efusivo abraço, enquanto osculava o rosto do hóspede querido. As duas irmãs se apressavam em receber os visitantes, servindo-lhes água para as abluções, e o lar emoldurava-se cheio de natural algaravia que se estabeleceu. Marta, apressada, correu aos mistérios domésticos, preparava o repasto, arrumava os leitos, dispunha a mesa. Ofegante, corre e se apressa, procura Maria, chama-a. Enquanto lá fora, o murmúrio de vozes apaga-se e a noite avança, calçada de silêncio. O rabi narra a Lázaro os últimos acontecimentos e explana sobre o futuro. Maria senta-lhe aos pés e fita-o docemente, acompanhando a narrativa com embevecimento. Maria! Grita a outra. E encontrando-a reclama. Mestre, manda ajudar-me enquanto me estafam, sorriu afável. Ela te importuna sem preparar a casa para o repasto. Marta, Marta, respondeu Jesus sorrindo. Estás afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Enquanto Marta, desapontada, aquietou-se, o Senhor docilmente narrou. Um homem casado recebeu a notícia de que um rei passaria pelo seu lar. Preparou a casa com a esposa. Quando o monarca chegou, ele acercou-se para ouvi-lo e homenageá-lo, enquanto a mulher correu a atender às pequenas tarefas. Mas o rei ali não podia ficar, e após o repasto ligeiro, partiu. Somente aquele que o escutou inteirou-se do programa do seu reinado, o que era mais importante. Desculpa-me, justificou-se Marta. São os velhos hábitos muito arraigados. Para atingir a plenitude, acrescentou o amigo, só uma coisa basta. O espírito de luta capaz de arrebentar as velhas algemas e, renovando, entregar-se totalmente às coisas do Pai Celeste. Tens razão, concordou a anfitrioa. O pão, o agasalho, esclareceu Jesus. A terra nos dá.
O céu estrelado é cobertor excelente e o solo gentil é celeiro sagrado. A palavra, no entanto, é semente de vida. As preocupações sobre as coisas imediatas caracterizam a horizontalidade em que muitos se perdem, perturbados pela própria azáfama na luta em que se embrenham. A busca incessante da verdade, em que permuta entre as coisas múltiplas pela aquisição de uma só paz interior com segurança espiritual, eis a vertical libertadora. O homem afadiga-se inutilmente e perde-se a si mesmo, como se estivesse em labirinto cruel, por ignorar as diferenças capitais entre os valores imaginários e os reais. Uns se aferram à posse e são vencidos pelo que possuem. Outros se encastelam nas paixões e sucumbem, soterrados ao peso delas. Inumeráveis se agarram às ambições e enlouquecem percorrendo as sendas escabrosas. O mestre relanceou o olhar em derredor. A sala iluminada apresentava a moldura da noite. Atentos e curiosos, os donos da casa e os discípulos ouviam silenciosos. Após a breve pausa e com maior ênfase, o rabi prosseguiu. Os vencedores do mundo, enquanto vivem, estão inquietos, e quando atravessam o umbral do túmulo, estão sempre vencidos e sofredores, atados às amarras da retaguarda. Somente os que conseguem vencer o mundo e suas alucinações ascendem verticalmente no rumo da glória espiritual sem infortúnio. Por essa razão, o Filho do Homem não possui uma pedra para repousar a cabeça, embora as aves dos céus tenham ninhos e as serpentes e os lobos possuam covis. Desdenhando todas as coisas, a uma apenas se atém: amar a todos indiscriminadamente, a fim de que o reino de entendimento em perfeita comunhão de ideias prontamente se estabeleça entre as criaturas da terra. Senhor, indagou emocionado João, demorará muito a chegar essa hora de entendimento humano? As sementes, respondeu o interlocutor, estão sendo lançadas nestes dias. A floração e a colheita pertencem a nosso Pai. Semeemos todos, amando-nos uns aos outros, incansáveis e sem pressa, e fascinados pela verdade, avancemos resolutos, pois que só isto realmente é necessário. Fora recendiam suaves aromas ao vento brando que derramava leve bulício no arvoredo, enquanto as estrelas espiavam de muito longe, quais vigilantes atenciosos com a curiosidade aguçada.